Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui agora para a segunda parte da nossa aula e sem mais delongas, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá, estamos aqui na segunda parte da nossa lição 12, que fala sobre o Monte Hermon, que fala sobre o crescimento da influência. Mais uma vez, meu nome é Euler, sou diácono do Ministério Braço Forte do Senhor, discípulo do pastor Ebinho, da pastora Karine na tribo de Efraim. Sou professor da Escola de Profetas e para mim é uma felicidade muito grande poder ministrar nessa aula para vocês. Estamos aqui na segunda parte da nossa última lição, a lição que está fechando no módulo 5. Mais uma vez, parabéns a todos vocês que chegaram até aqui. Que Deus possa abençoar a jornada de vocês. Que Deus coloque no coração de vocês o desejo de serem professores, serem pessoas que vão estar ministrando, que vão estar ensinando outros alunos. Graças a Deus a nossa igreja tem crescido, chegado pessoas novas, e nós vamos precisar de novos professores. E então, se você sentir no seu coração a vontade de ser professor, vontade de ministrar, de poder dar aulas, entre em contato com o Juan, entre em contato com a Amanda, entre em contato com o pessoal da secretaria da Escola de Profetas, e vai ser um prazer ter você conosco. Amém? Vamos lá, vamos para a segunda parte da nossa aula. Primeira parte, a gente falou um pouco sobre o Monte Hermon, que é esse monte que a gente vê aqui nessa imagem. Então, se você ainda não viu a primeira parte da aula, recomendo você voltar lá, assistir. Ficou bem bacana, tem um conteúdo bem legal. E o Monte Hermon é isso que a gente pode ver aqui atrás. Um monte extremamente alto, localizado no Líbano. E aí a gente volta para o tema principal da nossa aula, que é o crescimento da influência. Na primeira parte da nossa aula, nós falamos um pouco sobre o que é influência, nós citamos o exemplo de Josué e do relato, né, que aconteceu lá em Números 13 e Números 14. Se você ainda não leu Números 13 e 14, para essa aula, vai lá, leia, 2 capítulos pequenos, lê rápido e vai agregar muito a você o conhecimento dessa aula. E a gente falou que Josué, ele não era assim que ele começou, né? Ele não era um grande influenciador. Ele não tinha um grande poder de liderar, de influenciar as pessoas. E aí a gente começou a discorrer um pouco sobre como ele fez, né? Como fazer, na verdade, para ter esse processo de transformação, sair de uma pessoa sem muita influência para se tornar uma pessoa de grande influência. E agora a gente vai dar continuidade nisso, abordando justamente como Josué cresceu em liderança. Como eu comentei com vocês, Josué se tornou um dos maiores líderes, um dos maiores conquistadores que a gente lê na Bíblia, né, que a gente vê a história dele lá no Antigo Testamento. Mas como ele fez esse processo de transição? Como ele saiu de uma pessoa que a princípio não tinha influência, não tinha essa capacidade toda de liderar, e se tornou um dos maiores líderes, um dos maiores conquistadores das histórias, né, do Velho Testamento. E se vocês pegarem a apostila, eu recomendo vocês que vocês leiam a apostila, não fiquem só no vídeo da aula, né? Que vocês complementem a aula com a leitura da apostila. Ela vai nos dizer o seguinte: o reconhecimento é um fruto colhido no tempo certo. Prestem atenção, no tempo certo. Como resultado da nossa constância e da misericórdia de Deus. Ele vem pela constância, à medida que o tempo vai passando. Algo vai acontecendo e o reconhecimento vai tomando as devidas proporções. A influência é resultado de unção e caráter. Ou seja, se você quer ser uma pessoa influente no meio cristão, primeiramente, saiba que tem um tempo certo para isso acontecer, que vai depender da misericórdia de Deus e da sua constância. Você tem que buscar ter unção e caráter para chegar a ser um grande influenciador, principalmente no reino de Deus. A apostila ela nos traz alguns passos, né, para chegar a ser um grande líder, ser um grande influenciador, assim como Josué. E o primeiro deles é o seguinte: reconhecimento e respeito crescem em decorrência de seu relacionamento com a liderança. O que isso quer dizer para nós? Que é necessário que você, que me ouve, você que é um discípulo, e se você não é discípulo, é necessário que, primeiramente, para que você se torne um líder, antes você seja discípulo, porque
Não há como você liderar uma pessoa sem, primeiramente, você ser liderado por alguém. Pode até dar certo por algum tempo, mas a tendência é que isso não venha, não venha se estender por muito tempo. E a gente pega, por exemplo, o exemplo de Josué. Quando você lê, né, os relatos lá de Números, de Deuteronômio também, você vê que Josué, ele sempre estava com Moisés, ele era um servo fiel de Moisés. E daí a gente tira uma lição que um líder só aprende a liderar andando com outro líder. Ou seja, se você quer se tornar um líder de referência, seja na igreja, no seu ministério, seja no seu trabalho, é necessário que você ande com outro líder. Se for na igreja, é necessário que você ande com o seu pastor, que você ande com o seu líder. Se for no teu trabalho, é necessário que você ande com o seu chefe. É necessário que você ande com um líder de equipe, ande com pessoas de referência. Por quê? Porque a partir do momento que nós convivemos com essas pessoas, nós começamos a aprender com essas pessoas, nós começamos a absorver conhecimento, nós começamos a absorver experiências. E tem aquela famosa frase, né, que praticamente todo coach gosta de usar no dia de hoje, mas que é uma extrema verdade, que diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Querendo ou não, nós acabamos absorvendo características das pessoas que são mais próximas de nós. Nós acabamos absorvendo características das pessoas que têm um convívio mais próximo de nós. Então, se o seu objetivo é se tornar um grande líder, um grande funcionário, é necessário que você conviva de forma mais íntima, de forma mais próxima, com pessoas que já alcançaram ou que estão caminhando no mesmo propósito que você. Se você quer se tornar um grande líder e você começa a conviver com pessoas que não têm esse intuito, que não têm essa intenção de se tornar um grande líder, a chance de você se perder, a chance de você se desmotivar, a chance de você se desviar daquilo que você tinha como propósito é muito grande. Porque você vai estar sendo influenciado por pessoas que não vivem o mesmo propósito que você, que não vivem, que não estão na mesma direção, não estão no mesmo caminho que você. Então, fica essa primeira dica, fica esse primeiro passo. Reconhecimento e respeito crescem em decorrência de seu relacionamento com a liderança. Uma dica para vocês: você será conhecido pela forma como você serve ao seu líder. E isso é totalmente verdade. Se você é uma pessoa que serve ao seu líder muito bem, isso vai chegar às outras pessoas. Por exemplo, se o seu líder, se você tem um dia a intenção de ser discípulo do apóstolo, se um dia você tem a intenção de ser subordinado do presidente da sua empresa, e se você serve bem ao seu líder dentro da igreja, consequentemente, seu líder vai falar isso para o líder dele, ou vai falar isso diretamente para o apóstolo, e vai chegar boas referências sobre você até ele. É a mesma coisa na sua empresa. Se você é um bom funcionário, você serve bem ao seu chefe, consequentemente, seu chefe vai falar bem de você ao diretor, ou vai falar bem de você ao presidente da empresa, e chegarão boas referências sobre você. E o inverso também é válido. A partir do momento que você não serve bem ao seu líder, que você não serve bem ao seu chefe, os comentários, né, as referências que vão chegar àquele seu superior não serão referências boas. Então, se você quer ser reconhecido, se você quer um dia chegar nos altos níveis, é necessário que você sirva o seu líder, a pessoa que está atualmente sobre você, com amor, com zelo, com carinho, ainda que você concorde ou não com essa pessoa ser seu líder. Algumas vezes você vai ter até mais capacidade, talvez você tenha até mais conhecimento do que o líder que está sobre a sua vida, seja na igreja ou até mesmo no seu trabalho. Talvez você já seja uma pessoa que já tem conhecimento, tem uma formação em teologia, que já tenha vindo de um outro ministério, ou que já tenha estudado, que busque mais conhecimento. Mas você tem que entender que a autoridade que foi instituída sobre a sua vida, ela vem de Deus. A palavra de Deus, ela diz para nós, se eu não me engano, em Romanos, aí Coríntios, não me recordo, 13, que não há autoridade que não procede de Deus. Então, se aquele líder ele foi instituído sobre a sua vida, você pode ter certeza que há propósito de Deus nisso. Quer você queira ou não, quer você concorde ou não. Então, o que cabe a você é justamente você se submeter ao seu líder. E Deus ele tem falado muito isso comigo de alguns tempos para cá. Eu estava refletindo muito sobre essa passagem mesmo de Números, que fala sobre que a definição, né, uma das primeiras definições que a gente vê, nas primeiras citações que a gente vê falando sobre Josué na Bíblia, é dizendo que ele era servo de Moisés. Eu vinha já alguns dias refletindo sobre isso na minha cabeça,
repetindo, Josué é servo de Moisés, Josué é servo de Moisés. E Deus vinha falando comigo sobre essa necessidade da gente se submeter ao tratamento dos nossos líderes, das pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida. E isso é tão curioso, eu estava até lembrando agora há pouco, quando eu cheguei na igreja, em 2015, eu cheguei muito orgulhoso, eu tinha passado muita dificuldade, tinha conseguido terminar minha faculdade em 2014, tinha me formado em engenharia, sou formado em engenharia de computação, e eu cheguei na igreja numa soberba muito grande, sabe? Pensando, pô, já que eu vou congregar aqui, né? Então eu vou procurar um líder top, um cara, um empresário, um cara de muito conhecimento. E quem Deus colocou para ser meu líder na igreja, meu primeiro líder na igreja, foi justamente um cara totalmente ao contrário do que eu imaginava. O cara que foi meu primeiro líder, o cara não tinha terminado nem o ensino médio, o cara falava tudo errado, o cara era vendedor ambulante lá na rodoviária, só que era um cara grande, homem de Deus tremendo, um cara disposto, um cara sensacional. E Deus usou isso justamente para quebrar meu orgulho. Deus usou isso para mostrar que ele não mede as pessoas, né, da mesma forma como o mundo mede. E eu aprendi muita coisa. Foi um dos melhores líderes que eu já tive. O que eu aprendi com ele foi sensacional e eu trago até hoje para minha vida, para minha caminhada cristã. Mas Deus me ensinou justamente isso, a necessidade de nós nos submetermos a quem Ele institui como líder na nossa vida. Então, se você quer crescer em liderança, se você quer chegar em altos níveis, não tem como. Se você não se submeter à pessoa que está sobre a sua vida, se você não passar pelo tratamento de Deus, a chance de você chegar lá é muito pequena. É muito pequena mesmo. Eu digo por experiência própria. Segundo ponto, reconhecimento cresce com o tempo. Deus removeu a geração incrédula e levantou uma nova para Josué liderar na conquista da terra prometida. E foi justamente isso. A partir do momento que eles murmuraram, que eles reclamaram, Deus falou o seguinte: quer saber de uma coisa? Vocês estão reclamando, estão falando que não vai dar para entrar lá, que vocês são como gafanhotos, que eles vão massacrar vocês. Então, quer saber de uma coisa? Acabou essa bagunça aqui. Vocês não querem entrar, ninguém vai entrar. Quem vai entrar vai ser a próxima geração que eu vou levantar. Vocês aí que murmuraram, vocês que reclamaram, que não acreditaram na minha promessa, acabou. Não tem bênção para vocês, não tem promessa para nenhum de vocês. E foi necessário que Deus levantasse uma geração disposta, uma geração que não desacreditou, uma geração que não murmurou, para que Josué pudesse liderar essa geração para tomar a terra prometida. E assim foi. Leiam o livro de Josué, vocês vão ouvir os relatos de como eles adentraram, né, a terra prometida, de como eles conseguiram conquistar, como eles venceram grandes reis, grandes povos que ele tinha, inclusive esses próprios povos que a geração anterior tinha dado testemunho, que era muito forte, eles venceram, atropelou todo mundo mesmo, como Josué e Caleb tinham dito, e conquistou boa parte da Terra Prometida. A Terra Prometida ela só foi conquistada 100% mesmo na época do reinado do rei Davi, mas Josué foi um grande conquistador, eles conquistaram muita coisa mesmo. E a apostila ela vai nos dizer o seguinte: às vezes Deus levanta uma nova geração para que sua liderança seja reconhecida. O Senhor terá que remover as antigas pessoas, aquelas que envelheceram antes da hora. É bem isso. Às vezes Deus ele vai ter que tirar pessoas, remover pessoas, trocar a geração, seja no teu trabalho, seja na igreja, para que você, se você persistir, se você se manter firme no propósito, buscando a Deus, se submetendo, servindo, para que chegue o momento que você seja levantado como um líder, como uma pessoa de referência. Então, é tudo no tempo certo, é tudo no tempo de Deus. Não queira que seja no nosso tempo. Infelizmente, a gente tem essa mania de querer tudo para hoje, querer tudo para agora, mas não é no nosso tempo. Se for necessário, Deus ele vai trocar todas as gerações, ele vai trocar tudo para que você levante você como um líder, como uma pessoa de influência. A apostila também nos diz: não adianta querermos reconhecimento completo em um mês. Isso só pode ser conquistado através do tempo. Josué precisou aguardar 40 anos para que a sua influência crescesse. Ou seja, Josué esperou 40 anos para que pudesse levantar essa nova geração,
para que eles pudessem adentrar essa terra prometida e conquistar essa terra. Ou seja, como a gente estava falando, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E essa semana eu tive uma experiência muito bacana com isso. Eu estou lá no local onde eu trabalho, completo 4 anos e pouco, e eu entrei lá e tinham pessoas lá com mais de 30 anos de casa. E assim que eu entrei, eu querendo mostrar serviço, né, querendo mostrar trabalho, querendo pegar uns projetos legais, e não vinha oportunidade. Eu estava trabalhando uns projetos bem ruins, e assim foi. Eu fui me submetendo, fui deixando o tempo passar. Ano passado, devido a essa pandemia, né, tinha um pessoal lá com mais de 20, 30 anos, pessoal já do grupo de risco mesmo, foi feito um PDV, que é um plano de demissão voluntária, e acabou que essa galera mais antiga, esse pessoal mais idoso, acabou saindo, e surgiram novas oportunidades. Saíram alguns outros profissionais da área que eu atuo, que é da área de informática também, e com isso acabou surgindo oportunidades. E eu, desde que eu cheguei lá, sempre comecei a trabalhar, sempre comecei a me dedicar a fazer o meu máximo em todo projeto que eu entrava, e comecei a ganhar visibilidade diante dos diretores, comecei a ganhar visibilidade até mesmo diante do presidente lá do órgão que eu trabalho. E essa semana, Deus, ele novamente, ele já tinha me dado essa oportunidade de apresentar na reunião de diretoria, na reunião dos diretores, das pessoas influentes, né, um projeto. E aqui a gente tem, nessa foto da esquerda, uma foto geral dessa reunião, e nessa foto da direita sou eu apresentando esse projeto, um projeto muito bacana que a gente fez de análise de dados. E outra coisa que eu quero falar para vocês é a respeito também da maturidade, da experiência que com o passar do tempo a gente vai adquirindo, seja na forma de falar, seja na forma de posicionar, seja na tranquilidade de você agir. Quando esse projeto ele foi levantado, chegou lá para a gente, lá no setor onde eu trabalho, a ideia era desenvolver esse projeto em aproximadamente 3 meses. Então, essa menina que está aqui do meu lado, essa que está sentada aqui, ela é minha estagiária, ela trabalha lá comigo, e aí chegou essa proposta do projeto, a gente conversou, organizou tudo, eu falei, ó, você vai desenvolver o projeto e eu vou simplesmente te assessorar. No que você precisar, se tiver alguma dúvida, você senta comigo e eu vou te auxiliando, mas quem vai desenvolver o projeto é você. Eu não quero desenvolver o projeto, eu tenho outras coisas, tenho outras demandas para trabalhar, e eu vou te assessorar no que for preciso, você faz o curso, ela estava fazendo um curso de formação para fazer esse projeto, e eu vou te auxiliando. Só que, de repente, esse prazo de 3 meses que a gente tinha para desenvolver esse projeto, ele foi encurtado para o prazo de uma semana. Semana passada, semana retrasada, o pessoal chegou para a gente e falou, ó, vamos ter reunião de diretores aqui no início, na primeira semana de março, e a gente precisa apresentar esse projeto. E aí ela ficou desesperada, passou várias noites sem dormir, preocupada com isso aí, como ela ia fazer esse projeto. E eu falei para ela, ó, se acalma, pela experiência que eu tenho, não é a primeira vez que isso acontece. Então, assim, falei para ela, ó, essa ferramenta aí que a gente usa para desenvolver esse projeto, tem aproximadamente 2 anos que eu não mexo com essa ferramenta, então tem muita coisa que eu já não lembro. Mas, assim como os outros projetos, eu tenho o início, eu tenho o fim, onde eu quero chegar, eu vou pesquisar os pequenos passos, né, para que eu saia desse início e chegue até o fim. Foi o que a gente falou na primeira parte do projeto. A importância de você dividir em pequenos passos, né, a importância de passos menores. E ela desesperada, sei que um dia eu sentei com ela para a gente poder fazer isso, não estava saindo, não estava fluindo nada, eu falei para ela, ó, faz o seguinte, deixa eu sentar um pouco ali no meu lugar, deixa eu estudar um pouco, deixa eu relembrar um pouco das coisas, que aí o projeto vai fluir. Aí eu sentei no meu lugar, deu o horário dela, ela pegou e saiu, foi embora. E eu sei que ela vai embora às 16, eu fico até no trabalho até às 18, 2 horas, mas eu sei que nessas 2 horas a mais que ela não estava lá, eu desenrolei em um único dia aproximadamente uns 30% do projeto. Tanto que ela chegou no outro dia, ela tava abismada, ela não acreditava que eu tinha conseguido fazer tanta coisa em um único dia. Mas é porque eu sou bom? Não, não é porque eu sou bom. Primeiramente porque Deus ele me capacita. E segundo, porque eu fui quebrando aquela demanda, aquele negócio que era desesperador em pequenos passos. E eu fui fazendo esses pequenos passos. Aí as coisas foram rompendo, eu fui relembrando, eu fui reestudando, eu fui pesquisando as necessidades específicas e fui fazendo. Com isso, em menos de uma semana, a gente tinha conseguido concluir o projeto, ela ficou muito feliz,
conseguiu voltar a dormir direito, que ela estava quase uma semana já sem dormir direito, preocupada com essa apresentação. E aí eu estou gravando essa aula agora na quinta, na terça-feira dessa semana agora, primeira semana de março de 2021, apresentamos o projeto, foi um sucesso, os diretores gostaram muito, e é isso, foi um reconhecimento que veio através do tempo. Há 4 anos atrás eu não pensava que um dia eu ia estar numa reunião de diretoria como essa apresentando um projeto, mas é algo que vem através do tempo. Então, é necessário que você crie uma reputação, é necessário que você tenha um caráter, é necessário que você faça bem as pequenas coisas que lhe forem atribuídas, para que um dia, quando chegar uma oportunidade de você fazer uma apresentação grande, você apresentar um projeto grande, você vai estar capacitado para isso. Amém? Terceiro ponto. Reconhecimento é fruto de caráter e busca pelo Senhor. Falava o Senhor a Moisés, Êxodo 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, seu servo, filho de Num, não se apartava da tenda. Ou seja, é necessária a unção, é necessária a busca pelo Senhor. Se você quer se tornar um grande líder espiritual, se você quer se tornar um grande músico nos caminhos do Senhor, é necessário que haja a busca pelo Senhor. É necessário que haja intimidade. Porque o que você vai manifestar ali na frente das pessoas, aquilo ali que você vai passar para as pessoas, é resultado da sua busca íntima. Não adianta você querer chegar lá e pregar uma palavra que vai mexer com todo mundo, que vai comover todo mundo, tocar alguma coisa, cantar algo que vai mudar completamente o ambiente, se você não tiver uma vida íntima de busca ao Senhor. Não adianta. A mesma coisa no seu trabalho. Eu quero apresentar um projeto bacana, eu quero gravar aulas sobre uma coisa, eu quero ser referência nessa área que eu trabalho. Se você não tira tempo para estudar, se você não tira tempo para se aprofundar, se aperfeiçoar, você não vai conseguir se tornar um grande profissional. O mesmo é no reino de Deus. Se você não dedica tempo em melhorar, em ter intimidade com o Senhor, em orar, em ler a palavra de Deus, em ter intimidade com Ele, você não vai conseguir se levantar como um líder espiritual. Por quê? Porque vai faltar unção, porque vai faltar profundidade. Então, aquilo que a gente revela em público é resultado da nossa intimidade, seja no trabalho, resultado dos seus estudos, sua profissionalização, quanto na vida com Deus, é resultado do seu íntimo com Deus, da sua busca com Deus. Então, se não houver esse secreto, não vai haver o público. E se houver o público, não vai ser algo de profundidade. Não vai ser algo com influência, vai ser algo mais do mesmo, vai ser uma coisa rasa. Então é necessário que haja essa busca pelo Senhor. Quarto ponto. Reconhecimento é fruto de uma atitude de servo. Josué era conhecido como servo de Moisés. Foi esse versículo que nós lemos aqui, lá de Êxodo 33:11, que diz: porém o moço Josué, seu servidor, o servo de Moisés, filho de Num, não se apartava da tenda. Ou seja, ele é o cara que estava ali sempre junto com Moisés, estava sempre ali disposto a servir, a ajudar Moisés naquilo que ele precisava. E conosco não pode ser diferente. Uma das coisas que Deus ele tem tocado no meu coração para orar é para que eu seja capacitado para eu ser o braço direito do meu líder. Will, você quer ser puxa-saco? Não, eu não estou orando para isso. Eu estou orando para ser o braço direito do meu líder, para estar para servir ele, para estar disponível para quando ele precisar, para o que ele precisar. Porque eu sei que a partir do momento que eu me dedico, a partir do momento que eu me coloco à disposição dele, que eu sirvo a ele, vai chegar um momento em que Deus ele vai começar a abrir portas, vai começar a me colocar em níveis mais altos, para que eu possa influenciar outras pessoas, para que eu possa liderar outras pessoas. O mesmo no meu trabalho, surge um projeto, opa, tô aqui, ó, chefe, tô à disposição. Precisa ficar até mais tarde, tô aqui. Precisa trabalhar final de semana, beleza, tô aqui. Então, tô me colocando à disposição do meu líder, seja dentro da igreja, seja no meu trabalho. E no meu trabalho é curioso que eu sou mais novo, tanto em idade, quanto eu sou mais novo lá, tanto em tempo de casa. Então, assim, eu tenho que me posicionar. Se eu quero conquistar bons projetos, se eu quero conquistar a confiança do meu chefe, é necessário que eu tenha um posicionamento diferente. Precisa de alguém para fazer um projeto no final de semana. Beleza, estou à disposição, pode contar comigo aqui. É necessário que nós que somos cristãos, nós sejamos diferentes. Nós verdadeiramente devemos ser sal da terra e luz do mundo. Que a gente faça a diferença onde a gente está, que a gente verdadeiramente se posicione, que a gente verdadeiramente venha influenciar os locais e as pessoas que nós estamos. Quinto ponto. Reconhecimento vem pela transferência de unção.
Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Números 27, 18. E aí eu deixo a última reflexão para vocês. Sirva ao seu líder e a unção dele virá sobre você. Então, você quer a unção que está sobre o teu líder? Sirva ele, o teu melhor. Como eu disse, ore para ser o braço direito do teu líder. Esteja sempre disponível para quando ele precisar. Amém? E para finalizar, eu quero deixar duas perguntas para vocês reflitam. Primeira, quem tem te influenciado? Quem são as pessoas que influenciam a sua vida? Quem são as pessoas que você tem permitido te influenciar? Principalmente nos dias de hoje, com esse mundo todo de influências, de digital influências, e a internet, TV, e tantas coisas, e tantos vídeos, tantas coisas. Quem tem te influenciado? Essas pessoas que têm te influenciado, elas estão te levando para mais próximo do Senhor? São conteúdos produtivos? São coisas que estão agregando alguma coisa para você, que está te fazendo uma pessoa melhor? Simplesmente está tomando o teu tempo, está te afastando de Deus, te distraindo do seu foco, do seu alvo? E a segunda pergunta, a quem você está influenciando? Será que você está influenciando alguém, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua faculdade, seja na sua igreja? Será que você está influenciando alguém? E se você não está influenciando alguém, será que está faltando buscar alguma coisa ou é simplesmente o processo de Deus? Ou é simplesmente esperando chegar o tempo certo? Faça a sua parte, busca a Deus, busca a unção, se disponha a servir o seu líder, se disponha a servir o seu pastor, se disponha a servir o seu chefe. Na hora certa, Deus ele vai te levantar para ser um verdadeiro influenciador. E que seja um influenciador para o reino de Deus. Que seja um influenciador que influencie as pessoas para o bem. Amém? E aqui eu deixo uma imagem para vocês do maior influenciador de todos os tempos, Jesus Cristo, que hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui ainda sendo influenciados por Jesus, sendo influenciados pelas palavras de Jesus, e essa influência ela vai continuar até que um dia ele venha. Amém? É isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de responder o questionário e qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em me procurar. Estou sempre lá na igreja, pode me mandar mensagem nas redes sociais também. E é isso aí, Deus abençoe mais uma vez. Parabéns a vocês que estão se formando. Fiquem com Deus. Sejam influenciadores para o reino de Deus. Deus abençoe. Valeu.